Hora de conversar com Carlos Andreasa. É uma decisão aqui, uma resposta lá, um discurso aqui, uma medida lá, uma Magnitsky acolá. E a gente fica nesse jogo de tênis aí, que por enquanto não tem um vencedor. Bom, tem vários perdedores, né? E agora o governo Trump chamou Alexandre de Moraes de tóxico e reagiu à decisão do Flávio Dino, que pode eventualmente ajudar o colega. Andreasa, quero sua opinião a respeito dos últimos acontecimentos. Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia pessoal, meus amores. Eu fui fazer aquilo que nos cabe, né? Fui ler a decisão do ministro Flávio Dino. São 20 páginas, é uma decisão curtinha, muito bem escrita, né? O estagiário do ministro Dino escreve melhor do que o do ministro Alexandre de Moraes. É uma ADPF, é a ADPF 1178, e tem nada a ver com a Magnitsky. Em tese, ela tem efeito vinculante, é importante, portanto ela repercute por outras decisões da mesma natureza, mas ela trata de uma questão relativa à tragédia de Mariana, municípios mineiros e do Espírito Santo acionando a justiça britânica por providências. É uma discussão, portanto, de soberania nacional em que o ministro Flávio Dino encaixou, a gente precisa considerar isso, bem na lógica do puxadinho, encaixou essa decisão sem jamais citar a Magnitsky. Em nenhum momento ele cita a Magnitsky, mas é expressamente sobre a Magnitsky que ele trata aqui, por exemplo, quando diz que inexiste subordinação do Brasil a decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas e similares emanados de Estado estrangeiro, mas que não existe, como regra, eficácia de tais atos no território brasileiro sem a devida incorporação à concordância dos órgãos de soberania regrados pela Constituição e pelas leis nacionais. Quando ele fala de atos, tais atos, ele cria o ambiente amplo para que se encaixe sobre a questão de ordem, de decreto, de ordem executiva, para que se encaixe a famosa lei Magnitsky. E é engraçado porque ele admite a pressa, né? Ele explica por que apressadamente decidiu sobre essa questão, a rigor sobre a questão de Mariana. Essa é uma ação de 2024 e ele responde a uma petição nessa ação de março de 2025, Megali. Então, olha, março, nós estamos em agosto, não tinha pressa para essa decisão, mas ele explica. Quando da propositura desta DPF, considerei que não havia urgência de provimento judicial mais exauriante acerca do tema. Mudou de ideia, da seguinte maneira: contudo, nesse período de pouco mais de um ano, houve, abro aspas para ele, o fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas nações sobre outras. Ele fala em que estariam agredidos postulados essenciais do direito internacional, mas, abro aspas, diferentes tipos de protecionismos e de neocolonialismo são utilizados contra os povos mais frágeis. Continua, abro aspas. Nesse contexto, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças que visam impor pensamentos a serem apenas ratificadores dos órgãos que exercem a soberania nacional. E aí ele propõe uma questão. A decisão, nós estamos falando de uma decisão judicial britânica, tá? Sobre questões brasileiras, é o centro dessa DPF, mas ele já ampliou isso para atos de natureza maior. Ele pergunta: a decisão do órgão da Inglaterra, e poderia estar dizendo a decisão dos Estados Unidos sobre a lei Magnitsky. A pergunta é essa, só que está oculta. Essa decisão tem eficácia em relação a pessoas jurídicas do direito público e de direito privado sediadas ou com atuação no Brasil? Ele mesmo responde. A resposta é negativa. A decisão dele, em resumo: leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas, etc., não produzem efeitos sobre pessoas naturais por atos em território brasileiro. Relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados e guardados. A violação a isso constituiria ataque, ofensa à soberania nacional. Decidiu, portanto, Megali, me permite esse resumo, que com efeito vinculante, veja, o efeito vinculante servindo para outras decisões, para outros atos dessa mesma natureza, essa decisão incide sobre a controvérsia retratada, a controvérsia em questão, essa sobre Mariana, e em todas as demais em que jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais por sobre a autoridade do
dos órgãos de soberania do Brasil, e ele diz: esse esclarecimento, ele faz um esclarecimento. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. E aí ele vai, no final, concluir sobre as proteções ao sistema nacional, ao sistema financeiro nacional e da ciência para todos os bancos, todo mundo informado a esse respeito. Essa é a decisão dele. A questão é se ela é... Bom, ela é eficaz e talvez até redundante, Megali, relativamente ao território brasileiro, porque sim, nós estamos protegidos aqui para efeito interno de decisões estrangeiras. A questão é que há, a meu ver, e aí a decisão seria inócua, uma incompreensão sobre o que seja a Lei Magnitsky. Ela não trata do território brasileiro, ela não alcança diretamente o território brasileiro, ela pode ter efeitos indiretos sobre empresas brasileiras. Empresas brasileiras que tenham interesse em ter negócios, que tenham base nos Estados Unidos. Porque a Lei Magnitsky é sobre os Estados Unidos, ela trata dos Estados Unidos e aí sim, de operações de empresas estrangeiras no território americano. Quem não cumprir o que determina a Lei Magnitsky, e aí sim, também com efeitos em seu território, será sancionado lá fora, podendo ter prejuízos bilionários. E aí a gente fica numa espécie de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque pensando num banco brasileiro, ele se aplicar sanções, as sanções completas, conforme a Lei Magnitsky, ao sancionado, no caso Alexandre de Moraes, ele estará cometendo um crime contra a soberania nacional, em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas se ele não aplica as sanções, ele estará cometendo um crime nos Estados Unidos, em função da lógica global da Lei Magnitsky e sob o risco de sanção econômica poderosa. Então todo mundo agora está indo de novo aos seus departamentos jurídicos para entender a extensão da coisa. A aplicação que vigora nesse momento é de que o bloqueio é somente para operações em dólar, operações internacionais. Aquilo que é feito em real aqui dentro não estaria contido na Lei Magnitsky. Mas como o ministro Flávio Dino fez um esclarecimento, a gente talvez deva temer por um esclarecimento do governo americano sobre a extensão da Lei Magnitsky, daí vindo uma pressão sobre as instituições financeiras brasileiras que têm negócio nos Estados Unidos. A gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Me desculpem por me estender, mas eu achava importante explicar, botar a bola no chão sobre o que está rolando. Eu falei mais cedo, viu, Andreasa, que o Brasil, me parece, está lidando, a gente não tem muito tempo, mas com novas ameaças usando velhas armas, que o Brasil não está preparado para as ameaças nos tempos modernos como uma eventual aplicação. Me parece muito autoritária e desrespeitando o próprio espírito da Lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o Brasil, né? A Europa aprovou medidas contra eventuais sanções econômicas, supondo que um presidente lá acorde de pá virada e resolva punir a União Europeia por manter, por exemplo, ligações comerciais com o Irã. A Europa está protegida de eventuais sanções que venham de países mais poderosos. O Brasil não está, né? E parece completamente apalermado, né? Executivo, Congresso, e aí o STF age de uma maneira que você pode encarar como casuística, mas está agindo, pelo menos está levantando ali um escudo contra um ataque arbitrário, enquanto os demais poderes parecem acoelhados. A questão é se esse escudo terá eficiência para a natureza global da lei, mas não há dúvida de que o uso, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu repito, até para sublinhar o que você disse, há um uso pervertido da Lei Magnitsky, que é uma nave estacionada para intimidação sobre o Brasil. Dito isso, o que está em xeque, no final das contas, isso precisa ser esclarecido, as relações entre empresas brasileiras e empresas americanas, como as empresas brasileiras sob a Lei Magnitsky poderão atuar nos Estados Unidos, considerando as restrições que o Supremo Tribunal Federal faz agora. Muitas dúvidas, poucas certezas, muitas dúvidas. Andreasa, na vitrolinha? Na vitrolinha, amor maior. Não consigo me livrar da saudade do Arlindo Cruz. Eu fui ouvir o disco do Fundo de Quintal e o Arlindo Cruz cantando lindamente esse samba fantástico, Amor Maior, solando no disco do... Solando com o também, que já nos deixou, o saudoso Birani. Beijo, meus amores. Beijo nada. Fica aí mais um pouquinho, a gente vai ouvir a música, claro, mas antes eu quero parabenizar a equipe da Band News FM, que havia perdido por 13-0, né, para a TV Flamengo, mas ontem colheu um resultado espetacular e perdeu apenas por 3-0 para a ESPN. É uma evolução. Não, olha aqui. Uma evolução a olhos vistos. Posso dizer uma coisa? O time jogou certinho, tá? O primeiro jogo faltou brio, faltou gana. Ontem a gente competiu, né, contra um time melhor,
mas 3-0 vocês não deveriam nem fazer essa graça comigo, tá? Não Vocês tem deveriam graça realmente reconhecer a nossa evolução. Pô, mas isso aí é uma campanha histórica. 0 pontos, 0 gol marcado, 16 gols Isso. tomados. Pô, O próximo jogo a gente vai fazer o gol. O próximo jogo a gente faz um gol. Estamos numa grande esperança de Próximo perder apenas jogo por a gente 2-1. faz um gol. O próximo jogo. Não, a gente faz gol. Um gol. Gol. O que a gente sabe fazer Agora, é jornalismo, vocês- não é futebol. Meu irmão, agora você espera. A gente tá perdendo, faz um gol. É comemoração em final de Copa do Mundo. Nossa, Pode aguardar. com certeza. Um beijo, irmão. Até. Beijo. Não quero